ficando aqui. Olá pessoal, bem-vindo ao canal Direito Digital em Portugal. Hoje estamos aqui com a doutora Flávia para mais uma entrevista. Flávia, primeiramente obrigado por ter vindo conversar comigo, né, para a gente falar para o pessoal mais sobre a oportunidade de advogar em Portugal, né, como que funciona isso, a parte do direito digital aqui. Eu queria que você começasse falando um pouquinho para a gente como é que foi a tua experiência com o direito digital, como que você começou, de que forma que isso aconteceu. Conta um pouquinho para a gente da tua história, da tua experiência. Primeiro, Thiago, também queria agradecer por estar aqui. É uma ótima oportunidade para as pessoas me conhecer também e conhecer o nosso trabalho aqui que a gente desenvolve numa área que é muito mal explorada. Muito mal explorada aqui no sentido de se entender como que a área realmente funciona. Eu sou advogada há um bom tempo já, embora essa cara de criança não aparenta tanto assim, mas desde 2011 eu venho trabalhando com as questões envolvendo direito eletrônico, direito digital. Aí depende da análise que você tem, se é direito eletrônico ou direito digital, depende do livro que você começou a ler lá atrás, para você ter essa interpretação. Mas eu comecei estudando, na verdade, desde a faculdade, questões sobre contratos eletrônicos, quando eu vi a oportunidade de que, em um futuro muito próximo, as coisas se digitalizariam com uma facilidade muito grande e por conta do desenvolvimento geral da tecnologia. Vamos dizer assim, não faz tanto tempo assim, mas não tinha Facebook, ou melhor, estava começando o Facebook, não existia o WhatsApp. Exato. Então é muito difícil a gente ver essa relação agora nua e crua, mas lá atrás, ver esse desenvolvimento, ver essa potencialidade da área ou mesmo do desenvolvimento tecnológico, Sim. Fica muito difícil das pessoas enxergarem mesmo. Tanto é que fui tratada como louca na faculdade por fazer um TCC daquilo que era muito chato, porque desenvolveria a área técnica em conjunto com o direito. Sim. E sempre fui apaixonada por internet, dei aula de informática, fiz cursinhos de bairro, mas dei aula de informática, isso é divertido. Isso que você falou é muito importante, né? A questão de estar apaixonado por aquilo que você faz. Eu acredito que é uma das motivações, né? Sempre. Que te dá o gás, né? Que você precisa no dia a dia para conseguir. Até porque a gente precisa desse gás, porque não existia antes. Existiam pouquíssimos juristas que eles estavam no céu ali, e era difícil até se aproximar deles no sentido de interpretação, divulgação e melhoramento da área. Tanto é que a área está explodindo agora, principalmente no Brasil, porque se criou a necessidade de ter especialistas em direito eletrônico. Exatamente. Porque não basta ser bom no direito, mas também entender como que funciona essa diversidade da tecnologia. Da tecnologia, isso é muito importante. É o que eu já falei no primeiro vídeo, inclusive do canal, né, para quem já assistiu o vídeo, que a questão de aprender os termos técnicos é fundamental, né? Saber o que é blockchain, o que é a internet das coisas. Sim. Não adianta você querer dar uma assessoria para um cliente na área de direito digital ou falar sobre direito digital com alguém sem saber esses conceitos, né? Sim, além de saber esses conceitos, é importante ele está inserido no seu ecossistema, na sua vida. Porque o que acontece? Muitas vezes, alguns escritórios de advocacia se dizem especialistas na área de direito, proteção de dados. Sim. Porém, utilizam ferramentas que são gratuitas e que colocam em risco os dados dos seus próprios clientes. Exato. É aquela coisa, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Exato. E o direito digital, ele preza por faça o que eu falo, porque eu faço também. Isso é muito importante. Boa. Exato. E Flávio, conta um pouquinho pra gente como é que você enxerga a oportunidade de direito digital aqui em Portugal especificamente. O que você tem visto nesses cursos todos que você tem feito, nas palestras, nessas quantidade de notícias que a gente vê na internet, né? Eu compartilho no primeiro vídeo a questão das clínicas, né? A questão do consentimento, que é uma coisa que está sendo muito mal interpretada, né, pelos juristas aqui de Portugal. Sim. Né, e não só pelos juristas, mas até pelas pessoas em geral, os empresários, né, os donos dessas clínicas. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. É bom a gente lembrar que o Regulamento Geral de Proteção de Dados, em conjunto com a nova lei, a lei interna de proteção de dados, ela é uma quebra de paradigma.
Antes, o mercado aqui funcionava de forma totalmente passiva aos órgãos de fiscalização. Eu chegava, pedia uma permissão para tratar os dados e aquela permissão eu tratava os dados. Hoje não. Hoje, tanto os advogados quanto os empresários têm que ter a criatividade de desenvolver o seu modelo de negócio com base na privacidade de dados. E aí mudou uma chavinha enorme na cabeça e está dando um bug geral. É um bug geral. No sentido, existem sim escritórios, mas não há uma ênfase na área. É só mais um pedaço. É só mais uma parte do empresarial. E esquecem que, nesse caso específico, a necessidade de se especializar e a necessidade de entender o modelo de negócio do seu cliente vai muito além de elaboração de contrato. Exatamente. Agora falasse tudo. É entender o negócio, né, o business, o core daquela empresa. Porque você tem que interpretar isso com a GDPR, né, e agora principalmente com a lei de Portugal, que é bem recente. Sim, foi aprovada dia 14 agora, de junho. Exato. Então, sofreu uma pressão bem forte, inclusive, da União Europeia para ser aprovada. Um dos últimos países. Exato. Se não o último, né? Mas essa questão de entender, né, o cliente é exatamente isso. A questão da implantação da GDPR, ela não deve ser vista como algo genérico. Né? Porque existe muita coisa subjetiva na GDPR, a gente já falou sobre isso, né? E vai depender de você articular e equilibrar isso, e vai ter muitas coisas que a gente não vai ter a resposta, que a gente vai precisar de uma avaliação da CNPD, da Autoridade, né, de Proteção de Dados daquele país, enfim, para a gente saber de que forma que isso vai seguir. Né? Sim, é uma fase agora que está todo mundo esperando quem vai ser multado primeiro para ver quais serão os próximos passos dos advogados que eles estão contratando. E isso faz com que o mercado ele fique muito numa expectativa, e a falta de pessoas qualificadas vai fazer a diferença, vai fazer muita diferença. Então, o que nós temos como abertura? Como advogados brasileiros, nós temos o desenvolvimento e a nossa criatividade para lidar com problemas. E isso nós levamos muito em consideração a base da proteção de dados, que nada mais é do que uma interpretação é uma interpretação macro das atividades do seu cliente em geral. Sim. Porque antigamente, vou dar um exemplo, como se fosse uma clínica médica que a gente está tratado aqui. Sim. Quem não souber pode procurar a notícia, provavelmente vai estar... Vou colocar o link na descrição do vídeo. E o que houve? Algumas clínicas de saúde estavam estavam colocando para os seus empregados que eles não atendessem os clientes, os pacientes, né? A gente já vê que tem uma necessidade ali específica. Uma médica, né? Uma urgência. Uma urgência qualquer, por conta da falta de consentimento de tratamento de dados. E isso é algo extremamente absurdo, a gente racionalizar de você estar numa urgência e ter que parar para assinar um documento. Esquecemos todos os direitos humanos, o direito à saúde, os códigos de éticas médicos, as organizações que cuidam das clínicas. Então, é um apartado de leis, não é só a LGPD. E isso é muito interessante, porque para cada forma e para cada tratamento de dado específico, sim, a gente tem que saber o motivo que está sendo tratado. Sim. É por isso que é uma base legal. Sim. E com isso, a gente analisar o quanto tempo a gente vai utilizar aquela informação, o porquê a gente vai utilizar aquela informação. E mesmo que o cliente ou um usuário final venha solicitar a sua exclusão, você tem que saber se você não tem mais nenhuma obrigação legal que te obriga a ter aquela informação. Não é simplesmente assim. O que pode acontecer é que dentro do seu sistema você não vai deixar visível para áreas XPTOs que ele está pedindo para excluir, mas aquela necessidade, um exemplo, uma necessidade fiscal, ela vai existir por aquele período de tempo. No Brasil são 5 anos. Sim. Então a gente tem que ter essa malevolência, essa interpretação expansiva,
A gente tem visto, né, Flávia, esse despreparo, então, como uma oportunidade para nós advogados, né, explorar aqui em Portugal, especificamente agora, com as clínicas que são as mais afetadas, né? A gente teve na mídia uma das primeiras multas que foi amplamente divulgada na mídia, foi uma clínica, foi, né? Um hospital. Um hospital, exato. Hospital. Um hospital, né, que tinha um monte de problemas, médicos que não trabalhavam no hospital já há mais de 2 anos com usuário ativo no sistema, um médico ginecologista que podia ver dados da questão de neurologia do paciente, né, ou de uma outra área de dermatologia e vice-versa. Coisas que são contra, né, a questão da privacidade, né, e da proteção de dados. Mas especificamente, Flávia, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o consentimento, né? Esse consentimento, como é que ele funciona na GDPR? Por que as pessoas estão interpretando ele de forma errada? Qual que é o grande problema? Puxando essa questão aí que você falou do hospital, né, da clínica que recusou o tratamento, esse paciente, na verdade, ele não precisa de um consentimento, né? Não. Porque ele tá sendo prestado um serviço de saúde ali. Isso já está previsto na GDPR. Conta um pouquinho pra gente mais sobre isso. Na verdade, o consentimento, ele não é um problema, ele é a solução. Ele é a solução de todos os advogados, e não só de advogados, mas de todos os empresários, que ele tende a interpretar que o fato de eu ter uma documentação assinada ou um check-in no sistema, de que ele está consentindo, ele está livre para usar os dados de qualquer forma, tirando que o consentimento ele só deve ser usado de forma específica e inequívoca. Então, e como último recurso, né? Como último recurso. Existem 8 formas diferentes de tratamento, 8 bases legais de tratamento de dados. E com isso, o consentimento é a última que não encaixou em nada. A interpretação foi não chegou. Exato. Mas, por uma visão jurídica um pouco mais, vamos dizer assim, formalista, que não é uma falha, é a quebra de paradigma. Sim. E como a gente ainda não conseguiu quebrar esse paradigma, então existe mesmo a falsa sensação que o consentimento ele serve para tudo. Sim. E não é bem por aí. E é a primeira opção, né? E aqui se inverte. Ou se acham que só tem aquela opção, não tem outras. Não tem outras. Aí a gente não sabe se a pessoa não está lendo a lei ou se está interpretando do jeito errado, né? Isso. E a gente não sabe o que é pior, inclusive, né? Não ler ou interpretar errado. Pois é. A gente sabe, né, que além dos advogados tem a pressão dos próprios empresários que tentam se garantir de evitar multas. Só que se você utiliza uma base legal para tratamento de dados de forma não legal, que ela não serve para tratar aqueles dados, também gera multa. As pessoas esquecem que se elas fizerem errado, também vão ser penalizadas. Nem sempre o mais fácil é o melhor. E é aí que o lugar. Muito bom, muito bom. Flávia, e pra gente finalizar aqui, conselho que você deixaria para os advogados que querem começar a advogar nessa área aqui em Portugal? O que você daria de conselho para eles? Além de a questão que eu sempre venho falando, né? Network é muito importante, participar de eventos, se especializar, fazer curso, né? Fazer treinamento, se conectar com as pessoas no sentido... A gente tem um grupo de estudos, eu vou colocar o link do WhatsApp para você entrar, o grupo de WhatsApp, que a gente discute as matérias, né? Existe muita a questão de a gente tem que se unir para efetivamente dar um respaldo jurídico de forma mais consolidada. Sim, né? Sim. É uma coisa que eu aprendi desde o começo lá atrás, quando eu comecei a estudar a questão de direito eletrônico geral, é que o advogado de direito eletrônico, ele nunca está sozinho. Ele necessariamente vai precisar de um técnico. Se ele não é técnico, mas mesmo sendo ele técnico, ele precisa ter um acompanhamento, pois sem esse acompanhamento você não consegue chegar a fundo, você não consegue ver o real problema do cliente. Porque por muitas vezes o cliente nem sabe que ele tem um problema. Exato. E a gente vê também na área de direito digital, né, Flávia, que existem muitas áreas. Você tem internet das coisas, inteligência artificial, proteção de dados, você tem blockchain, você tem startups, você tem um leque de investimentos. Aí quando a gente fala de startup, vai começar um monte de outras coisas, né? Você fala de fintechs. Nossa, é um mundo à parte. A gente tem um monte de regulações, né? Aqui na União Europeia, inclusive, se você quiser fazer uma fintech, né, tem que ter um lastro mínimo de 350 mil euros. Enfim, são várias regras, né? Para cada segmento específico. Então, nessa área, o advogado, ele tem que... Não adianta ele querer ser generalista e abraçar o mundo, né? Não. Ele tem que fazer parcerias, tem que se unir,
né? Sim. E esse é o nosso maior objetivo, né? Com o canal, com o grupo, com tudo esse trabalho que a gente está fazendo, para cada um se especializar efetivamente em um ponto específico que tem mais afinidade, né? Sim. A gente tem aqueles que, eu gosto mais de proteção de dados, mas quando a gente fala inclusive de proteção de dados, dentro da proteção de dados nós temos mais um monte, né? Um leque enorme. A GDPR é gigante. Quantos pontos a gente tem na GDPR que pode ser falado? Você vai falar de startups dentro da GDPR, você vai falar de consentimento, você vai cuidar das clínicas, que é um outro negócio, e você vai ter que depois articular isso com as diretivas e regulamentos da União Europeia relacionados aos médicos, à medicina, né? A telemedicina, que tem alguns regulamentos na União Europeia. Se for um dispositivo de saúde, alguma coisa no braço, no pulso, aqueles, né? Dispositivos eletrônicos, pulseira, por exemplo, né? As bands, isso. E aí você já vai ter um outro regulamento para tomar cuidado, para tratar, exatamente. Tem a questão, a gente está falando muito especificamente só de empresa, escolas, gente. Exato, escolas. Escolas, a forma de tratamento, tem uma das questões aqui, que para se dar consentimento, a idade mínima para se dar um consentimento... Perfeito, que a gente entra na criança e adolescente, né? Qual que é a diferença, Exato. e vai indo, se a sua startup é uma startup de transporte, você vai transportar adolescentes e crianças, você sabe que se você pode se transportar ou não. Exato. E entre outras... E aí a gente está falando de startups da área de logística, né? Uber, a parte de transporte. Sim, a gente vai para outro caminho. Aí você tem uma empresa. Sim. Você tem uma empresa que não tem nada a ver com tecnologia. Sim. Você está achando que você está livre, total. Você tem um RH, você tem seus próprios funcionários, que são focos de proteção de dados. E o mundo físico, que não está afastado do virtual, a gente tem alguns casos, inclusive, já com relação a cartas, violações de proteção de dados pessoais baseado em carta. Então, as autoridades de proteção de dados, elas não são autoridades de proteção de dados digitais. Exato. Elas são de tudo. Sim. Então, se for um post-it colado com senha no monitor... Já está errado. Já está errado, né? Então a gente esquece esse mundo e foca só. E é essa questão que a gente precisa de um time multidisciplinar para efetivamente fazer uma análise contextualizada de todos os pontos. Sim, é um time disciplinar inserido no conceito. Exatamente. De todas as possibilidades aí abertas. É isso mesmo. Flávia, muito obrigado por ter participado dessa conversa, né? Eu acredito que tenha ajudado bastante o pessoal a ter uma ideia das oportunidades que a gente tem aqui em Portugal. Esse não vai ser o último vídeo, então se inscreva no canal, que vai ter muito mais surgindo por aí. Te vejo no próximo vídeo.